Olha, em entrevista exclusiva à jornalista Marina Demore, gravada na última sexta-feira, antes do evento de lançamento do canal em São Paulo, o presidente Lula disse acreditar que Jorge Messias será ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação de Messias ao cargo enfrenta resistência e inaugurou uma crise entre o governo e o Senado nas últimas semanas. O presidente Lula também falou sobre as expectativas para as eleições de 2026 e a relação dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o presidente da República, os dois ainda têm assuntos pendentes a resolver. Vamos ver a entrevista exclusiva de Marina Demore. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja muito bem-vindo ao SBT News. É um prazer recebê-lo aqui na nossa estreia no Jornal do SBT News para essa entrevista. Seja bem-vindo. O prazer é meu, Marina, de estar aqui com você no mais novo canal de notícia e de informação que surge no Brasil. Presidente, a gente estreia também num marco importante, que é o fim do terceiro ano do seu terceiro mandato. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, mas que dissesse qual a marca o senhor deixa agora e o que o senhor quer deixar de marca no final do ano que vem, quando vierem novas eleições. Olha, tem muita marca. Eu queria dizer para você que a mais sagrada de toda ela foi a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5 mil no Brasil e também para as pessoas que ganham até R$7.300, que vai ter um desconto também e vai pagar menos. A outra coisa importante é que pela segunda vez, nós já tínhamos feito isso no primeiro mandato meu e da Dilma, e pela segunda vez nós tiramos 33 milhões do mapa da fome reconhecido pela ONU. E depois a questão de um programa que era uma obsessão minha, que era o mais especialista, que era fazer com que as pessoas mais pobres tivessem acesso à segunda e à terceira consulta e que tivessem acesso às máquinas modernas que dizem com antecedência se ele tem uma doença grave ou não. Tudo isso está acontecendo e eu posso te dizer que nós estamos terminando o terceiro ano com algumas coisas muito importantes. Primeiro, o menor desemprego da história do Brasil. A menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. A maior massa salarial do Brasil. E vou dizer mais para você ainda, programa como isenção de luz para as pessoas que consomem até 80 kW e as pessoas que consomem até 120, e o programa Gás do Povo, que a gente vai distribuir gás de graça para mais de 15 milhões de famílias que estão, no Cade Único. Ou seja, as pessoas que não podem comprar e que têm que gastar pelo menos 10% do salário mínimo para comprar gás, vai receber o gás de graça pago pelo governo. Então, essas são marcas muito importantes que marcam muito a minha vida. Agora, o senhor começou o ano com uma certa crise de popularidade que foi mostrada em pesquisas eleitorais. Esses índices foram melhorando ao longo do ano, mas ainda oscilam, as pesquisas mostram. O que falta, presidente? Mas não falta nada, falta o tempo. Veja, há uma coisa muito importante, ou seja, eu na minha cabeça eu tenho o seguinte: durante 2 anos eu nunca me preocupei com pesquisa porque eu tinha certeza daquilo que eu tinha prometido e eu tinha certeza que quando você planta um pé de soja, um pé de jabuticaba, um pé de milho, ele não aparece no dia seguinte nem uma semana depois. Leva um tempo para ele aparecer e leva um tempo para amadurecer. Então veja, nós passamos 2 anos reconstruindo esse país. Depois nós passamos, um tempo plantando e o ano que vem será o ano, da verdade. A gente vai tentar mostrar para o povo brasileiro o que aconteceu nesse país, no nosso governo, comparando com tudo o que aconteceu em outro tempo na história desse país. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nunca o Brasil teve um presidente que fizesse a metade da política de inclusão social que nós estamos fazendo. Isso me deixa muito feliz, isso me deixa, muito, muito alegre. Você está lembrado que no primeiro mandato eu disse uma frase: se ao terminar o meu mandato eu tiver com as pessoas, todo brasileiro e brasileira, estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já fiz a obra da minha vida. Pois agora as pessoas estão tendo muito mais do que isso e ainda é pouco diante daquilo que as pessoas precisam. Agora, a gente acompanhou, presidente, ao longo do ano, muitas pautas econômicas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, mas outras matérias que seguiram travadas e uma certa dificuldade de interlocução, especialmente nessas últimas semanas em que houve um aumento da tensão. O que aconteceu, presidente, entre o senhor e o presidente Davi Alcolumbre? O senhor tem conversado Nada, não com aconteceu ele? Nada. Eu sou amigo do Davi, eu sou amigo do Hugo Mota,
O que acontece é o seguinte, veja, nós aprovamos 99% de tudo que nós mandamos para o Congresso Nacional. Nunca, nos meus 2 primeiros mandatos, eu aprovei a quantidade de coisa que eu aprovei agora num Congresso totalmente adverso. É importante lembrar que eu tenho 70 deputados em 513. É importante lembrar que eu tenho 9 senadores em 81. E qual é o milagre? É o milagre da democracia, é o milagre da conversa, é o milagre de esgotar os argumentos até o final para a gente poder convencer as coisas. Eu não mandei nenhum projeto de interesse meu pessoal ou de interesse de um grupo. Todos os projetos que nós mandamos foram projetos de interesse da sociedade brasileira e de interesse do Brasil. A coisa importante que eu esqueci de falar quando você fez a primeira pergunta é o seguinte: há 40 anos esse país esperava uma reforma tributária e nós fizemos a reforma tributária com esse Congresso adverso. Por quê? Porque nós devemos fazer política. As pessoas se esquecem que o Obama governou os Estados Unidos 8 anos e não conseguiu aprovar nenhum projeto importante. A gente se esquece que o Trump está vivendo um problema muito sério com o orçamento dele agora. Isso é próprio da democracia. Ou seja, todas as propostas a gente manda para o Congresso Nacional, a gente conversa com as pessoas, os meus ministros conversam com os deputados, com as lideranças, e as coisas terminam aprovando. Ou seja, nem sempre você consegue 100% de tudo que você quer, mas nem tudo você perde tudo. Ou seja, você ganha aquilo que é essencial para melhorar a vida do povo brasileiro. Agora, presidente, uma decisão do ministro Flávio Dino determinou uma operação dentro da Câmara dos Deputados contra a pessoa que era responsável pelo pagamento, pela distribuição das emendas parlamentares. Isso, de certa forma, acaba interferindo nessa relação, visto que muitos aliados ou muitos parlamentares veem, muitas vezes, a digital do senhor nas decisões de Dino por ter sido um ministro indicado pelo senhor. Quase todos foram indicados por mim. Ou seja, veja, se eu tivesse interferência na Suprema Corte, eu teria ficado preso 580 dias. A verdade é que a Suprema Corte é totalmente independente e autônoma, e é bom que seja assim. O presidente da República não tem e não quer ter interferência sobre os votos dos ministros da Suprema Corte, como eu não quero que eles tenham interferência nas coisas que eu faço. É assim que funciona. Ora, se há uma investigação, se há uma denúncia, se essa denúncia, essa investigação está, acumulada de muitas provas, e o ministro toma a decisão de mandar fazer busca e apreensão, ora, é um problema que só cabe ao ministro. O presidente da República não tem nem como dar opinião sobre isso. Só cabe ao ministro que conhece o processo que faz isso. As pessoas se esquecem, que foram fazer busca e apreensão na minha casa. A pessoa se esquece. E o que eu fiquei nervoso? É porque quem for fazer e não encontrou nada, deveria ter tido coragem e dignidade de ter dito que não encontrou nada. Ficar em silêncio. Então, eu acho que nós temos que aprender a respeitar. Eu respeito a decisão da Câmara, a decisão do Senado, a decisão da Suprema Corte, e eu quero que eles façam comigo o mesmo que eu faço com eles. Respeito a autonomia de cada ente federado, de cada instituição brasileira. Agora, recentemente houve aprovação na Câmara do PL da dosimetria. O senhor, caso seja aprovada no Senado, vai precisar sancionar ou vetar. Qual vai ser a decisão? Não, eu disse numa entrevista esses dias que quando chegar na minha mesa, eu vou estar sentado na minha mesa, com Deus. E eu vou tomar a decisão. Mas o senhor avalia alguma possibilidade? Veja, eu avalio o seguinte: eu só acho que o cidadão que tentou dar um golpe nesse país, que tentou fazer mentira o tempo inteiro na governança dele, que é responsável pela morte de metade das pessoas que morreram de Covid, pela irresponsabilidade dele, E nessa tentativa de golpe, tentando envolver Forças Armadas, merece ser condenado. Ele está condenado. Eu não faço julgamento da quantidade de anos que ele foi condenado, porque eu não conheço os processos, eu não conheço as provas, não sou advogado. O que eu sei é que quando chegar na minha mão, eu vou tomar decisão. E pode ficar certo que eu tomarei uma decisão, que eu achar que é melhor para o Brasil. E melhor para o Brasil será manter a democracia e manter a respeitabilidade que nós temos que ter na autonomia dos poderes brasileiros. O senhor vai vetar? Não sei se eu vou vetar, não sei. Eu não conheço sequer a decisão ainda. Deixa chegar a decisão, vamos ver os argumentos e aí eu tomo a decisão. Tá certo. Presidente,
E o senhor ainda acredita, só para encerrar esse assunto de Congresso Nacional, o senhor ainda acredita que Jorge Messias será ministro do Supremo? Acredito que ele será o ministro da Suprema Corte, aprovado pelo Senado. O senhor tem conversado isso? Eu acredito, estou trabalhando para isso, o Messias está trabalhando para isso, e eu não indiquei uma pessoa qualquer. Eu indiquei um advogado muito competente, um advogado-geral da União extraordinário, sabe, que demonstrou ao longo do tempo seriedade e serenidade no jeito de advogar e defender o Estado brasileiro como poucos defenderam. Portanto, ele merece estar lá, como o Fernando Henrique Cardoso indicou o Gilmar Mendes, como eu indiquei o Toffoli, sabe? Está lá. E eu acho que ele vai ser um bom ministro da Suprema Corte. Presidente, caminhando para encerrar a entrevista, eu preciso falar com o senhor sobre as eleições de 2026. E falando um pouco do cenário de Minas e São Paulo, são estados que o senhor ainda não tem exatamente uma definição sobre quem serão os candidatos. Como é que o senhor está se organizando, conversando, articulando essas candidaturas diante de um cenário ainda tão indefinido? Olha, veja, eu acho que é muito cedo para você definir as coisas sobre as eleições que vai se dar em outubro de 2026. Eu tenho todo o tempo do mundo para tentar fazer a articulação que eu preciso fazer. Obviamente que eu já tenho candidato a governador de São Paulo, já tenho candidato a senador de São Paulo, eu já tenho candidato em Minas Gerais, sabe? Já tenho. Agora, aqueles que eu quero podem não querer ser. Então eu tenho que ter a paciência de conversar no momento exato para a gente poder anunciar. Eu tenho que ter muita conversa, eu tenho muita tranquilidade. A única coisa que eu tenho certeza é que nós vamos ganhar as eleições pelos serviços prestados ao povo brasileiro. É a única certeza que eu tenho. E Geraldo Alckmin segue como vice do senhor nessa campanha? Olha, o Alckmin é um companheiro de tamanha magnitude, de tamanha grandeza, que ele será o que ele quiser. Eu vou dizer para ele, escolhe o que você quer ser. O senhor diz com frequência, costuma dizer que não se escolhe adversário, mas a gente tem um cenário também difícil de definição, que ainda está bem definido na direita. Temos Flávio Bolsonaro fazendo ali acenos de uma possível candidatura, Tarcísio de Freitas também. No caso de Tarcísio, atrapalharia um pouco mais as parcerias, né? Não. Você sabe o que acontece, Marina? É muito difícil a gente ficar fazendo prognóstico com muita antecedência. Hoje, por exemplo, eu estava vendo o material dos prognósticos que foram feitos sobre a economia brasileira em janeiro. Todos errados. Aconteceu tudo melhor do que era previsto em janeiro, no mês de outubro. Então, veja, eu não posso dizer quem é que é o melhor adversário para mim. O que eu sei é que tem muitos adversários. Eu sei que Caiado quer ser candidato, eu sei que Ratinho quer ser candidato, eu sei que Zema quer ser candidato. Alguns falam da Michele, outros falam do Eduardo, outros falam do Bolsonaro, outros falam, não sei, do Tarcísio. Eu não escolho. Eu só posso dizer o seguinte, sabe? Só posso dizer o seguinte, eu estou preparado para disputar com todos eles de uma vez só. Estou preparado para disputar, tenho coisas para anunciar ao povo brasileiro, tenho uma prestação de contas ao povo brasileiro que eu duvido que outro presidente tenha, e tem mais ainda. Eu vou comparar as políticas públicas que eu fiz com as políticas públicas que os meus adversários fizeram. Porque aí o povo vai ter uma fotografia verdadeira de quem é quem nesse país. Alguns poderão fazer promessa, e eu vou mostrar a fotografia real das coisas que eu encontrei nesse país e das coisas que nós fizemos nesse país. Agora, eu só espero que tenha uma campanha seja civilizada, num alto nível, com um debate altamente democrático, porque é preciso tirar o Brasil, sabe, do ódio que ele está. É preciso tirar. E a campanha política poderá servir para que a gente faça com que a política volte a ser respeitada e as instituições fortalecidas e a democracia seja a grande ganhadora, porque o povo brasileiro vai ter o direito de escolher o melhor. Agora, presidente, o senhor estabeleceu uma relação que foi considerada muitas vezes improvável com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o senhor citou ao longo da entrevista. Como é que tem sido essas conversas e como o senhor conseguiu negociar com ele? Eu tenho conversado com o presidente Trump duas coisas muito sérias. Primeiro, porque nós somos as duas democracias maiores do Ocidente.
Nós somos as duas maiores economias da América Latina, da América do Norte, nós somos as duas maiores populações. Ou seja, então nós precisamos passar exemplos de coisas boas para o povo do mundo inteiro. O Brasil tem uma relação diplomática com os Estados Unidos há 201 anos. E nós temos um déficit comercial em 15 anos de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Então, o que eu tenho conversado com o Trump é o seguinte, é que, primeiro, eu gosto de respeitar e gosto de ser respeitado. Nós temos 80 anos os dois. Aliás, ele é 6 meses mais novo do que eu. Eu tenho falado que 2 pessoas na cidade não têm o direito de brincar. Eu, a semana passada, resolvi mandar uma mensagem para ele, sabe, que ele precisa liberar todos os meus ministros que ele colocou nessa lei que pune, sabe, pessoas de outro país. E disse para ele que era importante lembrar que meus ministros estão sendo punidos porque cumpriram a Constituição. E nenhum ministro em lugar nenhum do mundo pode ser punido porque cumpriu a Constituição do seu país. E hoje eu fiquei feliz quando eu recebi a notícia de que ele, sabe, já tirou a punição ao Alexandre, vai tirar dos outros, porque eu vou continuar insistindo com ele. E eu posso te dizer que a gente vai voltar à normalidade, porque eu acredito numa coisa que é o poder da palavra. Eu nunca faço as coisas com pressa. Eu não sou apressado. Quando aconteceu a taxação, muita gente achou que o mundo ia acabar. Muita gente achou que eu tinha que falar imediatamente com o Trump. Eu falei, para tudo tem um tempo. Para tudo, nós temos que, primeiro, esperar a água baixar. Vamos esperar a temperatura baixar e vamos conversar. Aconteceu a primeira conversa na Malásia, aconteceu uma conversa de 30 segundos na ONU, depois tivemos uma conversa mais longa na Malásia, depois tivemos um telefonema de quase 1 hora, e agora essa mensagem minha, com o atendimento dele, eu já mandei uma mensagem agradecendo. Já mandei, quando eu desci no aeroporto para vir para cá, eu mandei uma mensagem na semana passada dizendo, olha, muito obrigado, ainda tem mais coisa para acertar entre nós. E eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo a nossa relação de comércio e tenho certeza que vai dar certo a nossa relação política.